nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. A convidada de hoje continua a ter raízes muito fortes no local onde nasceu e garante que até hoje as vivências da infância a definem na relação com os outros. Escolheu uma área distinta da que era seguida por toda a família porque sonhava fazer cidades de forma diferente. Foi parar à política um pouco por acaso, mas chegou a secretária de Estado num governo de José Sócrates e hoje é militante do PS há mais de 20 anos. A convidada de hoje é Ana Paula Vitorino, deputada do PS e ex-secretária de Estado dos Transportes. Muito obrigada por estar aqui, bem-vinda ao Conversas com Vida. Ana Paula, como dissemos no início deste programa, grande parte daquilo que a define, das suas referências, ainda as liga ao país onde nasceu. É verdade, é verdade. Moçambique e a África em geral são terras de grande abertura, de grande intensidade nas vivências. E de facto, aprende-se a relação com o espaço, aprende-se a relação com as pessoas, aprende-se a viver as coisas de uma forma muito, muito verdadeira e muito intensa. Que recordações é que tem dessa altura? Era criança? Estudou lá? É verdade, é verdade. Era muito bebê, enfim, nasci lá e vim muito bebê para Portugal, mas voltei lá mais tarde, vivi lá desde os 8 até aos 12 anos. Porque acompanhava o seu pai? Acompanhava o meu pai era militar, é militar, eles acham que uma vez sendo militar para sempre, e portanto nós, quando podíamos, íamos com o meu pai para a África. Mas ainda hoje tenho uma relação muito forte com Moçambique, tenho lá muitos amigos, quer portugueses, quer moçambicanos, tenho lá pessoas fantásticas e vou lá muitas vezes. E quando fala da relação que tinha com as pessoas, no fundo toda a gente se conhecia, brincava na rua? É verdade, porque talvez pelo clima, mas também talvez pela vertente cultural que é um pouco diferente, as pessoas são mais próximas umas das outras, são mais abertas, têm uma relação mais franca, mais calorosas, mais intensas, não é só mais calorosas, são mais intensas na relação uns com os outros e encaram os seus amigos, os seus vizinhos como família. As portas estão sempre abertas, é de facto diferente e é de facto uma terra fantástica. Muitas vezes quem nasceu ou cresceu em África recorda os cheiros, as paisagens com muita intensidade. É o cheiro a terra molhada, é verdade. É a sensação de horizontes largos, a sensação de que há sempre muita pujança na natureza, é de facto muito diferente, mas não são só os cheiros, são as cores, são as texturas, é tudo muito diferente. E como é que era estudar lá? Enfim, estudar lá e estudar cá, eu julgo que seria muito semelhante, enfim. Lá havia uma componente que era uma componente, eu estudei parte aliás, os anos que estudei em Moçambique foram anos do 25 de Abril, em que também ainda estava muito presente a questão do racismo e da separação das pessoas, não só por causa da raça, mas também por causa das desigualdades sociais e económicas, eram muito marcantes no ensino. E isso, como é que isso se refletia nos bancos da escola? Bom, sabe, há aqui uma questão que me parece que era transversal à nossa sociedade, de facto. Quem tinha mais posses e quem tinha mais oportunidades. E em termos de quase, isso refletia-se quase na distribuição física nas salas de aula. Se nós olhássemos e vendo à distância, os meninos brancos estavam nas filas da frente, os meninos negros estavam nas filas de trás. Os meninos brancos viviam nos bairros, nos bons bairros, os meninos negros viviam nos bairros de barracas. Enfim, estávamos a falar
de diferenças muito acentuadas em termos das oportunidades e em termos das vivências. E quando estamos a falar de crianças que brincavam no recreio todas juntas, ou mesmo assim já estava uma separação muito imposta culturalmente? Não, repare, eu acho que as crianças são crianças em qualquer parte do mundo, em qualquer altura, e as crianças são muito abertas e ultrapassam muitas barreiras e, portanto, têm de facto vivências, e todos nós tínhamos amigos que não escolhiam raças e não escolhiam classes sociais e classes económicas. Só que, de alguma forma, essas barreiras eram exteriores a nós e impunham-se nas nossas vidas. Nós podíamos ser todos muito amigos na escola, quando saíamos da escola deixávamos de o ser, porque estávamos segregados pelos bairros em que vivíamos e pelos os locais a que acedíamos por via dos nossos pais, por via das nossas famílias. Mas os seus pais, de alguma forma, transmitiam-lhe que, assim, aos seus irmãos, que essa segregação não era muito correta? Não, eu tenho uns pais fantásticos que, apesar de nunca terem, até por força da profissão que o meu pai tinha, não terem nenhuma atividade política marcante e assumida, tinham uma grande percepção e uma grande consciência das desigualdades e da falta de liberdade, e procuraram-nos transmitir sempre. Eu tenho muito presente que sempre nos procuraram transmitir que não podia haver diferenciação nem por questões de raça, nem por questões sociais, nem por questões económicas e muito menos por questões de género. Mas que exemplos é que os seus pais lhe davam nesse aspecto? Davam exemplos muito... Eu acho que desde... Podiam ser coisas quase insignificantes, mas eram seguramente coisas que eram sinais fortes que nos davam. Desde facilitar os estudos a pessoas que trabalhavam com eles, ou seja, porem pessoas a estudar, a pagarem os estudos. Pessoas negras. Pessoas negras, exatamente, e que não teriam acesso de outra forma. Envolverem-nos no nosso círculo social, compartilharem com eles as nossas coisas, as nossas posses, o nosso espaço. Eu acho que eram sinais objetivos. Em termos daquilo que eram a transmissão de valores, sempre nos impediram de ter qualquer tentação, sequer qualquer tentação em termos de discriminação, fosse porque fosse, e muito menos por questões de raça. E essa atitude dos seus pais, em relação, por exemplo, a esse exemplo que deu, que facilitavam a educação às pessoas que trabalhavam lá em casa, mesmo sendo negras, mesmo não sendo usual acontecer isso em Moçambique nessa altura. Como é que o resto da sociedade via essa iniciativa dos seus pais? Reagiam de alguma forma, eram um pouco críticas em relação a essa matéria, porque isso primeiro criava diferenciação entre as pessoas. Obviamente que quem não tinha intenção de proporcionar as mesmas oportunidades também não gostava que os outros as proporcionassem. E depois, de alguma forma, estavam a violar as regras da sociedade, porque era uma sociedade racista. Enfim, não era com o extremismo que existia na África do Sul, mas era com certeza uma sociedade racista e que, portanto, qualquer tentativa de equalitária ou de postura mais liberal, com certeza que não seria vista com bons olhos, mas ainda assim não havia nada impediu aos meus pais de aplicar exatamente os mesmos princípios de relacionamento e na medida em que eles podiam proporcionar qualquer espécie de oportunidade, para eles a raça era absolutamente indiferente. Tanto que não existe esse conceito de racismo na nossa família, não existe. Eu só me lembro dessa questão quando sou confrontada, obviamente, por terceiros. E em relação à guerra colonial, embora não tenha afetado a sua geração, até porque é mulher, mas também não afetou a do seu irmão mais velho, que mesmo sendo homem não combateu na guerra colonial. Em todo o caso, foi uma realidade que viveram bastante de perto. Claro, tanto o meu pai também era militar, de facto, e era uma questão muito presente, porque nós não podemos esquecer que era uma questão que tinham duas vertentes que estavam sempre presentes na nossa sociedade. Por um lado, era o risco objetivo para os nossos jovens, que evidentemente que nós termos
quer brancos, quer negros, quer estando do lado do regime, quer estando nos movimentos de libertação, eram de facto o pôr em risco de vida os nossos jovens. Foram gerações e gerações de gente que foi para a guerra, de famílias foram penalizadas, miúdos que eram praticamente umas crianças com 20 anos que iam para a guerra, que morreram. Havia essa questão que estava sempre presente, o risco de ir para a guerra e morrer, isso por um lado, e depois havia outra questão de fundo que também estava presente, que era a guerra, que era a libertação, era a liberdade, a ausência de liberdade, a ausência de democracia, que levava a que houvesse um governo e uma postura colonialista que não deu espaço de liberdade para a autodeterminação e independência daqueles povos. Portanto, estas duas questões... Esse risco de ir para a guerra até estava associado, como já tive a oportunidade de me explicar antes deste programa, aos estudos, ou seja... Claro, havia muita, sabe que para os rapazes, quase que as suas carreiras eram programadas em função da guerra ou da forma de a evitar. Havia determinados cursos que eram mais apetecíveis porque livrariam as pessoas, os rapazes de ir para a guerra ou para o mato, como se dizia, para a guerra direta, ou enfim, também condicionava muito até as próprias o sair para fora, ou ir para a França, ou ir para, enfim, para a imigração legal ou ilegal, e muita dela muito política, num determinado nível intelectual, mas condicionava fortemente. Isso estava sempre presente nas famílias. É quando se começava a aproximar o momento em que ou iam para a guerra, ou porque não estudavam a nível superior, ou porque indo para o ensino, indo para a faculdade, chumbavam o ano, muitas vezes até por questões políticas, a represália do regime era mandar os rapazes para Angola, para Moçambique, para a Guiné, enfim, quer dizer, era uma questão muito presente. Quando foi o 25 de abril de 74, estava em Moçambique a comemorar o seu aniversário. É verdade, faço anos, é um orgulho para mim fazer anos no dia 25 de abril, acho que não podia ser mais adequado. Acho que se pudesse escolhia de facto fazer anos a dia 25 de abril. Não tive que escolher e calhou assim. Mas estava de facto a comemorar os meus anos. 11 anos? Fiz 12 anos no dia 25 de abril de 74 e de facto foi uma sensação um pouco estranha, porque sabe, o 25 de abril em Moçambique viveu-se de uma forma um bocadinho diferente do 25 de abril aqui em Portugal. Porque havia assim uma dilação do tempo e havia uma envolvência diferente, havia um certo receio de que as coisas não fossem... Aqui havia a percepção que que era de facto um movimento que era imparável e havia uma revolução que teria sucesso e que não havia volta atrás. A percepção a tantos milhares de quilómetros de distância não era bem essa. Portanto, as comemorações foram comemorações mais tímidas e um pouco mais a medo, porque tinham receio que esta revolução, no fundo, não vingasse. Podia não vingar e, portanto, as comemorações foram todas elas muito felizes. Eu lembro, sabe o que é que eu me lembro? Lembro do brilho nos olhos dos meus pais e dos amigos dos meus pais. As lágrimas nos olhos, e a dizer que finalmente vamos ter liberdade, finalmente vamos ter democracia, finalmente uma o nosso menina país com 12 anos percebia isso? Qual é que era a diferença? Acho que percebe-se, acho que somos muito novos para ter pensamento político, mas já somos suficientemente crescidinhos com 12 anos para ter a percepção que a realidade que a vida pode ser bem melhor, e será. Como é que era, como é que foi depois a chegada da notícia lá? Só se aperceberam praticamente ao final do dia? Evidentemente, durante o dia soube-se imediatamente, mas houve ainda um comportamento tímido das instituições, ou seja, as reações, as escolas a fechar, enfim, a fechar, e os serviços públicos a fechar, mas assim de uma forma muito tímida. A meio da tarde, fim da tarde, é que as coisas já estavam em pleno, já tinha a sensação que efetivamente era o momento, estava chegado o momento a Portugal.
E regressaram nesse ano a Portugal? Regressaram neste ano, voltaríamos de qualquer forma nesse ano e viemos para Portugal, que é a nossa terra. Mas já estava planeado o regresso? Já estava planeado o regresso para uma terra que também é igualmente linda. E esse regresso estava relacionado com o trabalho do seu pai? O trabalho do meu pai já tinha acabado a comissão e, portanto, assim que acabámos o ano letivo, viemos todos. Já não fomos viver para o Alentejo como vivíamos antes, viemos viver para Lisboa. E que Portugal é que encontrou? Um Portugal mais cosmopolita do que aquele que se pensava. Sabe que a idealização que se tinha em Moçambique relativamente à vida na metrópole, porque na altura dizia-se na metrópole, era de alguma forma, não era muito lisonjeira, porque tinha-se a ideia de que em Moçambique se teria uma vida mais interessante, uma vida mais preenchida, uma vida mais culta, enfim, com maiores possibilidades. No fundo, mais cosmopolita do que mais na metrópole. Cosmopolita, mas eu acho que eu acho que tive. Também não era isso que familiarmente nos transmitiam, mas, enfim, a envolvente era um bocadinho, transmitia um bocadinho essa sensação. Mas foi fantástico. Nós que já tínhamos vivido em tantos sítios, eu e os meus irmãos, os meus pais... Ainda se sentia algum clima de euforia do pós-25 de Abril? Claro, sentia. Eu acho que foram momentos muito interessantes. E é claro que eu já não sou da geração mais indicada para fazer essa avaliação. Não sou, seguramente, tinha 12 anos. Agora, a percepção é que havia sempre... Eu fui para o Liceu nesse ano, entrei no Liceu nesse ano, e depois a política estava sempre presente, eram as RGAs, nós estávamos permanentemente em RGA, nós éramos convocados para ir fazer manifestações para a porta do técnico, para a porta do ISEL, para a porta dos outros liceus, de facto havia uma vivência um pouco estranha nessa... Era difícil escapar à política nessa altura. Era difícil escapar à política. Ao contrário dos seus irmãos, não quis ir para a medicina, quis ir para a engenharia. É verdade. Quis ir para a engenharia com grande pena do meu pai. Meu pai, nessa altura, os engenheiros estavam todos desempregados. E o destino dos engenheiros era dar aulas de matemática e de física, como dizia o meu pai, mas eu fui para a engenharia. Eu nunca quis fazer construção, fui para a engenharia civil e sou engenheira civil, ramo de urbanização e transportes, na altura havia ramos. Eu nunca quis fazer construção, aquilo que eu queria mesmo fazer era fazer cidades mais próximas, com maior capacidade de serem vividas, que não separassem as pessoas, antes pelo contrário as unissem, com mais qualificadas, com mais espaços verdes, sem tantos carros a ocupá-las, sem tantos obstáculos. Com mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida. No fundo, eu queria fazer cidade e na altura eu queria ser urbanista e na altura o curso de urbanismo era no técnico e, portanto, foi isso que eu fui fazer. Mas a vida levou-a para outro rumo. Quer dizer, não levou provavelmente para outro rumo. Eu tive a oportunidade, eu comecei a trabalhar com duas pessoas fantásticas, que começaram também como ligados à parte da urbanização, do urbanismo, e que depois também ambos, de alguma forma, também se dedicaram à área dos transportes. Um deles é o professor José Manuel Viegas, que é para mim uma referência em termos profissionais, que aliás hoje tem uma posição de destaque na OCDE, é professor no Instituto Superior Técnico, professor catedrático no Instituto Superior Técnico e que hoje está a ocupar uma função de destaque na área dos transportes na OCDE. E outra pessoa é o professor que toda a gente conhece, porque é vereador da Câmara Municipal de Lisboa, neste momento é vereador na Câmara Municipal de Lisboa, que tem a responsabilidade precisamente também da área dos transportes, que é o Sr. Professor Nunes da Silva. E foram as duas pessoas com que eu comecei a trabalhar. Logo a seguir à faculdade, conseguiu logo? Ainda na faculdade, no final do quarto ano, no quinto ano do técnico, e comecei a trabalhar com eles naquela interface entre cidade e transportes. E depois, curiosamente, dos três, o que ficou mais ligado à parte do planeamento urbanístico foi
o Nunes da Silva, mas quer o professor Viegas, quer eu, seguimos, apesar de caminhos diferentes, seguimos a área dos transportes. Ao longo do seu percurso de vida, tomou sempre a opção de, mesmo se envolvendo na política, nunca deixou o seu lado ligado ao setor privado, o seu lado profissional. Não, aliás, eu sempre tive uma componente muito mais marcada em termos académicos e profissionais do que políticos. Eu só comecei a fazer política, apesar de ser militante do Partido Socialista desde os meus 25 anos. Quando fiz 25 anos, eu disse, eu agora vou tomar a minha opção política. Eu não acredito em independentes, sabe? Eu acho que todos nós temos as nossas convicções e que bom quando alguns de nós as assumimos. Não acredita em pessoas apartidárias? Não, partidárias acredito, não acredito é que as pessoas sejam independentes. Eu acho que todos nós temos as nossas opções ideológicas que até se podem, num determinado momento, identificarem-se mais com um partido e, noutro momento, identificarem-se mais com outro partido. Mas, de facto, eu sou socialista, sempre fui uma mulher de esquerda, sempre fui uma mulher com valores sociais que se identificam com aquilo que eu acho que é a esquerda em termos políticos. Uma esquerda moderada? Repare... Ou depende daquilo que estivermos a falar? Depende dos momentos em que estamos a falar. Eu acho que há momentos em que deixamos de poder ser moderados. Mas, de qualquer forma, eu entrei na política também até por via profissional. Eu comecei a trabalhar com o Partido Socialista, com o Dr. Morteira Nave, com o Francisco Morteira Nave. Quando o Partido Socialista promoveu uma coisa chamada os Estados Gerais, que foi, salvo erro, em 1993, em que começaram a promover movimentos da sociedade de onde pudessem emanar aquilo que seriam os programas eleitorais e depois os programas de governo que, aliás, vieram a vencer as eleições legislativas de 1995 com António Guterres. E, portanto, eu comecei a trabalhar com Morteira Nave porque ele foi convidar jovens assistentes do técnico para formularem as políticas dos transportes do Partido Socialista, e foi assim que eu fui parar à política, que foi assim que eu comecei a trabalhar. E foi assim que foi também parar a um governo de António Guterres? Fui para chefe de gabinete do então secretário de Estado dos Transportes, do meu querido amigo engenheiro António Guilherme de Rodrigues, e que, enfim, também tem um percurso de vida sempre ligado aos transportes e que depois, anos mais tarde, também por via desta componente técnica, académica, profissional, fui convidada pelo engenheiro Sócrates para ser secretário de Estado dos Transportes e função que exerci com muito orgulho e que eu encarei como uma missão política, com certeza, mas como um corolário de um determinado percurso em termos profissionais, porque eu fui... Quais é que foram os maiores desafios enquanto secretário de Estado dos Transportes? Eu acho que o maior desafio é sempre nós conseguimos encontrar um equilíbrio entre aquilo que são as exigências do ponto de vista social, encontrar um bom sistema, soluções, que seja em que pasta for, soluções que funcionem para as pessoas, mas que funcionem também para a economia. Ou seja, conseguir encontrar soluções que sirvam às pessoas, que são, no caso dos transportes, os utilizadores, mas também que são os trabalhadores que funcionam naquele universo, mas conseguir encontrar isto como soluções que sejam suportáveis do ponto de vista económico. Em algum momento sentiu que não podia fazer tudo aquilo que gostaria de ter feito? Eu acho que ter 50 anos é exatamente saber que em cada momento o objetivo é fazer o melhor que conseguirmos e não tudo aquilo que sonharíamos. Eu acho que se fiz 10% daquilo que gostaria de ter feito, já é bom. E assim, aliás, eu sou uma pessoa que tem sempre muitos sonhos, muitas ilusões, que gosto muito de lutar por coisas e acho que quero sempre fazer mais e mais. E gostaria de ter feito muito mais, mas acho que, dadas as circunstâncias, acho que fizemos um bom trabalho. Ana Paula Vitorino, já voltamos à nossa conversa após um curto intervalo. Interrompemos então este Conversas com Vida. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.